Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês mais uma receita. Hoje eu trouxe esse bolo de brigadeiro cremoso na caixa, que eu achei uma ideia bem legal, bem interessante para trazer aqui para vocês. É uma ótima dica, principalmente para quem está começando e quer vender. E também vou dar várias dicas para vocês. O peso desse bolo aqui que eu tô fazendo, ele vai ser em torno aí de 1 quilo, tá? Nessa caixa. Vou dar dicas para vocês de onde vender, qual o custo dessa caixa aqui para mim. Então, vamos lá? Então, aqui, para começar, eu vou fazer a massa do bolo, que é uma massa bem simples, uma massa diferente que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, em uma tigela, eu vou colocar a manteiga ou margarina. Aqui, então, pessoal, eu utilizei 3 colheres de sopa cheias de manteiga ou margarina, 70 gramas. E vou colocar também o açúcar, 1,5 xícara de açúcar, 270 gramas. E aqui, pessoal, eu vou colocar apenas 4 colheres de sopa de óleo, tá? É uma quantidade bem pequena de óleo. Então, vou misturar aqui na tigela o açúcar, a manteiga e o óleo, tá? É importante que a manteiga esteja em temperatura ambiente, esteja mais molinha. Aliás, todos os ingredientes precisam estar em temperatura ambiente. Agora, eu vou colocar 3 ovos. Esses ovos eu pesei, me deu 185 gramas. Aqui eu vou fazer o processo todo à mão mesmo, mas se você quiser fazer essa parte aqui na batedeira, de misturar os ovos no açúcar, na manteiga, você pode fazer, tá? Mas achei mais prático fazer assim, à mão mesmo. É uma massa que eu já estou acostumada a fazer para bolos no pote. Então aqui, pessoal, misturei bem. Depois que eu acrescentei os ovos, preciso bater aqui por mais ou menos 1 minutinho. E agora eu vou adicionar o cacau em pó. Aqui eu estou utilizando 3 colheres de sopa, que vai dar em média 25 gramas. Mas você pode utilizar também o chocolate em pó 50%, tá? Se for utilizar o chocolate em pó, você precisa dobrar essa quantidade, tá? Porque o cacau sempre é 100%. Agora eu misturo bem e vai ficar assim, um creme bem lisinho. Pessoal, aproveitem já para se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Deixe um like aqui nesse vídeo, compartilhe. Toda semana eu estou trazendo receitas novas aqui para vocês. Agora, gente, olha, misturei bem o cacau, fica assim. Eu sempre peneiro o cacau, tá bom? E também a farinha de trigo. Aqui eu estou utilizando 2 xícaras de farinha de trigo, que vai dar 235 gramas. Então, eu coloco metade da farinha de trigo, peneiro, e coloco a outra metade do leite. O leite aqui é 1 xícara, 240 ml, que inclusive é a medida da xícara, a medida padrão. Então, 240 ml de leite. O leite está em temperatura ambiente, tá? Ele não está gelado e não está morno, ele está em temperatura ambiente. E vou misturando aqui, não preciso ficar batendo demais. Só lembrando, gente, que todos os ingredientes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Logo abaixo aqui do título do vídeo fica todos os ingredientes anotados, tá? Agora eu vou colocar a outra metade da farinha de trigo, o mesmo processo, peneirando, e coloco também a outra metade do leite. E vou misturando aqui. Então, como eu falei para vocês, essa massa é bem simples, faço tudo à mão aqui, rapidinho. E ela fica uma massa super fofinha, que é uma massa que dá até para você utilizar para bolo caseiro também, um bolo aí que você vai fazer para tomar um café. Fica uma massa super fofinha. Agora, por último, eu coloco 10 gramas de fermento em pó, que aí vai ser 1 colher de sopa rasa de fermento em pó.
Com a massa pronta, eu pego a minha forma, que é uma forma de 20 centímetros de largura e 30 de comprimento, tá? 20 por 30. Vou untar mais o fundo aqui da forma mesmo, eu tô untando com desmoldante, mas você pode utilizar o desmoldante caseiro ou margarina. Então, coloco toda a massa aqui, já liguei o forno precisa estar pré-aquecido aí uns 5 minutinhos antes, para você colocar a massa no forno, tá? Em torno de 180 graus. Isso vai variar de forno para forno, então aqui eu estou colocando em forno pré-aquecido a 180 graus, vai ficar em média aí por uns 30 a 35 minutos. Essa massa não demora no forno, ela é super rápida. E enquanto isso, a massa vai assando, a gente vai para o recheio do bolo, que é uma base de brigadeiro, mas é um brigadeiro mais cremoso e é super fácil também. Aqui em uma panela eu coloquei uma caixinha ou uma latinha de leite condensado. Vou colocar também o cacau em pó. Aqui eu estou utilizando 20 gramas, em média aí umas 2 colheres de sopa. E vou peneirar esse cacau porque eu quero que fique bem lisinho aqui, não fique aquelas bolinhas, aqueles gruminhos de chocolate em pó ou cacau. Vou adicionar também, pessoal, uma pitadinha de sal que ajuda a realçar o sabor do chocolate em pó ou do cacau, mas é opcional essa pitadinha de sal, tá? Então, primeiro eu misturo bem aqui no leite condensado antes de ligar o fogo. Então, misturei bem, fica assim, bem lisinho, sem nenhuma pelotinha. E agora, pessoal, eu vou adicionar o creme de leite. O creme de leite aqui são 300 gramas de creme de leite, uma caixinha e meia. Não é mistura de creme de leite, nem mistura láctea. É um creme de leite 17% de gordura. Assim também como o leite condensado, eu estou utilizando 6% de gordura, tá? É importante ver o percentual de gordura ou do creme de leite ou do leite condensado, para que sua receita dê certo e fique igual a que eu tô mostrando aqui. Então, misturo bem, depois sim que eu misturei bem, eu vou ligar o fogo médio, mexendo sempre o fundo e as laterais da panela. Aqui ele já começa a ferver. Se caso você perceber que tá fervendo muito, tá borbulhando muito, você abaixa um pouco o fogo e continua mexendo. Vou mostrar para vocês o ponto e também aqui, pessoal, depois que tá assim, nesse ponto que ele já reduziu um pouco, já tá quase na hora de retirar, que ele começa a cair assim, quase em blocos, não blocos muito grossos, blocos mais finos, eu coloco o chocolate. Aqui eu estou utilizando 120 gramas de chocolate. Esse chocolate vai ajudar a dar um sabor melhor no brigadeiro e fica com um brilho no brigadeiro. Então, eu gosto de recheios de bolo, de brigadeiro, de adicionar o chocolate dentro do recheio. Então, aqui eu coloco mais o chocolate mais pro final, tá? Não preciso ficar cozinhando o chocolate aqui. Então, é mais pro final mesmo. Aqui, coloquei o chocolate, mexo mais alguns minutinhos, é bem rápido. E quando eu estiver assim, nesse ponto, caindo em blocos mais finos, forma um montinho aqui, você já pode desligar e retirar do fogo. Fica assim, pessoal. Então aqui, pessoal, eu já coloco em um outro recipiente, porque eu vou precisar esperar esfriar aqui para utilizar, tá? Então eu deixo em temperatura ambiente, eu vou cobrir com um plástico em contato e deixar esfriar em temperatura ambiente. Se você não for usar no mesmo dia, pode colocar na geladeira e depois você retira um tempo antes para ele ficar em temperatura ambiente. Agora a massa do bolo está pronta. Ela ficou aqui no forno em média uns 35 minutos. Você vai acompanhando no seu forno. Então eu deixo esfriar um pouco aqui na grade e eu espero esfriar um pouco para desenformar, tá? Tirar da forma.
Agora, o recheio já está pronto também, ele já esfriou totalmente. Vou mostrar aqui para vocês a textura desse recheio. É um recheio muito prático que eu uso para diversas outras receitas. Você pode até utilizar no bico de confeitar, né, para decorar bolos também. Então, é um recheio bem prático, fica um recheio muito saboroso que você pode utilizar aí para diversas outras receitas também. Então, com o recheio pronto, agora a gente vai para a parte de montar o bolo aqui na caixa. O que eu fiz? Eu cortei essa massa em 3 partes. Eu fiz uns discos aqui, 3 discos de massa, que tem 1,5 cm mais ou menos de espessura, tá? Então, o que eu fiz? Eu usei a própria caixa para cortar, simplesmente cortar as partes da massa, não tem segredos. Então, eu só vou cortando e sobrou daquela forma essa massa que você pode utilizar aí para bolos no pote ou até para fazer um outro bolo, né, na caixa. Você não precisa exatamente cortar os discos certinho, pode ir encaixando as partes do bolo lá dentro, assim como um bolo no pote mesmo. Então, eu fiz 3 discos aqui, utilizando essa medida aqui da própria caixa. Aqui, pessoal, a calda do bolo é bem simples também. Eu utilizei aqui chocolate em pó, umas 2 colheres de sopa, água filtrada e umas 3 gotinhas de baunilha, bati aqui bem. E essa é a calda, tá? Eu vou deixar também na descrição do vídeo anotado os ingredientes da calda. Pode ser uma outra calda da sua preferência também. A caixa, pessoal, eu vou deixar um link na descrição aonde eu comprei essa caixa. A medida dessa caixa é 14 por 14, né? 14 centímetros por 14 e a altura é 8,5, tá? Então, como eu mostrei para vocês, aqui vai dar para esse bolo de brigadeiro, vai dar um bolo de 1 quilo praticamente. Então, aqui, ó, separei tudo, a massa, coloquei parte do recheio dentro do saco de confeitar, que para esse bolo é mais prático, para esse recheio de brigadeiro é mais prático colocar no saco de confeitar ou pode ser num saco de celofane também que dá certo. E aqui, o que eu faço? Eu começo a montar o bolo. Eu vou colocar o primeiro disco de massa aqui embaixo, vou umedecer um pouco. Essa massa não precisa ficar umedecendo muito, ela vai pouca calda, ela é uma massa bem fofinha. Então, eu umedeço um pouco e vou fazendo aqui primeiro as laterais com o recheio de brigadeiro. Dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Então, eu vou utilizar todo o recheio aqui nessa receita, não sobra nada de recheio. Vou mostrar para vocês também quanto eu paguei nessa caixa, tá? No final do vídeo vou dar algumas informações para vocês. Então aqui, pessoal, coloquei a primeira parte do recheio, venho, coloco outra parte da massa, que são 3 discos de massa. Então eu pressiono um pouco e vou umedecer novamente. Venho novamente aqui, primeiro eu faço aqui as laterais. É interessante porque essa caixa, como ela é uma caixa bem transparente, ela fica bem visível, assim, para se você for expor, vender numa feira, num evento, é bem interessante que, para tirar foto também, é interessante que chama mais atenção. Então, aqui, passei a outra camada do brigadeiro. E venho aqui com o último disco de massa. Sempre pressiono, coloco o disco de massa, pressiono para ficar bem compacto, bem certinho. E venho com a calda. Aqui a cobertura a mesma do recheio, então eu vou fazendo zigue-zagues assim. É bem simples. Se você quiser colocar brigadeiros para finalizar, brigadeiros enrolados, decorar aqui em cima, também fica legal.
Aqui finalizo, olha, eu utilizei todo esse recheio para esse bolo, tá? Então, uma receita para esse recheio, ela deu certinho. Então, pessoal, ele fica bem recheado, além do recheio tem essa cobertura em cima de brigadeiro. Aqui eu finalizo com granulados de chocolate. Você pode utilizar pedacinhos de chocolate aqui também. Aqui eu vou pesar, como eu falei para vocês, essa caixa eu tô desconsiderando aqui, porque assim, essa caixa ela tem em média, aqui eu pesei antes, ela tem em média 140 gramas, tá? Então esse bolo de brigadeiro, ele vai dar um pouquinho mais de 1 quilo. Você pode fazer caixas de 1 quilo de bolo para vender assim, é uma ótima opção. Então aqui, pessoal, uma dica de onde você pode vender essas caixas: em delivery, por encomendas, em feiras e eventos que você expõe assim os seus produtos, e aí você pode vender também, fica bem legal. O custo dessa caixa que eu comprei é de R$ 12, tá? Isso vai depender muito do lugar onde você vai comprar, dá para comprar pela internet. As vantagens que eu vejo aqui nesse momento para fazer esse bolo é assim, a questão de transporte, que é mais fácil para você transportar, levar de um lugar para o outro. Você vai utilizar menos cobertura, não vai usar aquele prato de bolo, kickboard, não vai usar a caixa do transporte. O custo médio para eu fazer esse bolo, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, foi de R$ 43. É o custo, tá? Não o preço de venda. Você pode fazer para levar no evento, no almoço em família, não só para vender, que é bem interessante também, pessoal. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!